No Manual de Sociologia Jurídica da Ana Lúcia Sabadell, que estamos estudando ao longo de todo o semestre, na lição 5, que vimos na última aula, o tema principal ali é a legitimação da autoridade. Eu queria apenas ampliar um pouco essa discussão, a partir de Weber, que é o autor central dessa lição, e reforçar, eu queria fazer ao mesmo tempo, reforçar um pouco do que ela já trouxe, mas ampliar um pouco essa discussão a partir de Weber. O que o Weber faz é tentar analisar as diferentes sociedades a partir da forma como os indivíduos reconhecem a autoridade, como é que eles legitimam a autoridade. Então ele vai dizer o seguinte: em qualquer sociedade, toda sociedade ela convive com a presença da autoridade. A diferença é que há formas distintas dessa autoridade ser legitimada. Não é? A primeira delas, que o Weber apresenta, é que existe uma forma que ele chama de autoridade tradicional, de reconhecimento da autoridade. Seria próprio, por exemplo, a autoridade do rei, naquelas sociedades em que existe a monarquia, ou formas muito parecidas de monarquia, não é? Onde essa autoridade ela é reconhecida porque ela guarda a fundamentação dessa autoridade está na ancestralidade. Ela reivindica legitimidade porque esta autoridade se vincula a algo ancestral. Não é? Então, essa autoridade ela é herdeira daquilo que veio antes dela, e muito antes dela. Tá certo? Então, isso é próprio, portanto, dos reis, não é? essa autoridade tradicional. Não é? Um outro tipo de autoridade é o que ele chama de autoridade carismática, não é? Em que quem merece e quem reivindica essa legitimidade é uma pessoa, um homem ou uma mulher, não importa, não é? Mas essa autoridade ela é única, inclusive ela não é transferida, assim como na autoridade tradicional, ela não é herdada e não é transferida a nenhum outro membro da comunidade. Ela é única. Tanto é assim que os líderes carismáticos, eles reivindicam quase que uma certa santidade. Né? Há um componente bastante religioso naqueles líderes que reivindicam essa autoridade carismática. O problema é que como eu disse, essa autoridade ela não é transferida, não é? E quando ela passa a ser questionada, quando há uma dúvida em relação a essa autoridade, ela se esfacela, ela se desmorona, não é? E não há possibilidade de recuperação. Pelo menos historicamente, nós não vimos, segundo Weber, nenhuma possibilidade de reconstituição de uma autoridade carismática que em algum momento tenha sido questionada. Uma vez questionada, ela não se recupera mais. Agora, o terceiro tipo de autoridade, que foi o que foi destacado pela autora, Ana Lúcia Sabadell, é o que o Weber chama de autoridade racional legal. Esta é a autoridade própria e que caracteriza as sociedades modernas. As sociedades modernas, portanto, o pressuposto delas, segundo Weber, é que essa autoridade se assenta sobre uma legalidade, portanto, essa autoridade ela independe da pessoa, independe tanto da singularidade do indivíduo que assume esta autoridade, como também ela não enfatiza ou não depende da ancestralidade. Não é? Então, e essa autoridade ela é escrita. Por isso o papel da Constituição, das leis, que estabelecem muito bem e muito claramente quais são os limites dessa autoridade. Então, nesse sentido, não é uma autoridade absoluta. Ela é sempre e necessariamente limitada. E limitada pela legislação, pelo ordenamento jurídico que delimita o dessa autoridade. Não é? E ela é racional, esse é o componente legal desta autoridade, mas é também racional. Por que racional? Não é? Porque essa autoridade ela pressupõe que as soluções dadas aos problemas identificados na sociedade
implica em mobilizar o conhecimento científico, por isso a racionalidade, para o reconhecimento do problema e para a solução do problema. Tá certo? Então, nesse sentido, o que o Weber acreditava, ele não acreditava que houvesse um componente evolutivo de que as sociedades vão passando necessariamente de uma autoridade a outra. Isso não faz parte da forma de pensamento do Weber. Não é? Mas o que ele vai identificar, sim, que a sociedade moderna e a modernidade da sociedade está vinculada justamente a este componente de autoridade racional legal. Muito bem. O que o Weber também coloca é que o fato de termos na sociedade moderna a autoridade racional legal não implica em dizer que as outras autoridades elas desaparecem por completo. Não é? Claro que não. Né? Nós temos, por exemplo, na sociedade moderna, o que ele vai colocar que, por exemplo, a autoridade do pai e da mãe, no patriarcado do pai, no matriarcado da mãe, nas poucas sociedades matriarcais, não é? Aí, por exemplo, uma sociedade, há um componente dessa sociedade em que a autoridade do pai, em geral do pai, não é? Nas sociedades ocidentais, é um componente tradicional. Quer dizer, a gente obedece e reconhece a legitimidade do pai exatamente porque ele veio antes de nós. Não é? Então, só por isso é que a autoridade do pai se assenta somente nesse componente. Não tem nada a ver com carisma, a gente não precisa gostar do pai, o pai não precisa ser simpático, não é? Nem tão pouco pela legalidade ou racionalidade, tá certo? Ao mesmo tempo, algumas sociedades, mesmo contemporâneas, elas convivem com certos elementos, certos movimentos carismáticos, mas isso é muito mais comum na religião, mas também é comum na política. A gente conhece muito bem, por exemplo, os movimentos populistas ou os políticos populistas. Então, os políticos populistas, ainda que eles tenham a sua autoridade legitimada legalmente, passaram por uma eleição, essa eleição é reconhecida, é legal, os opositores reconhecem, participaram da competição, etc. Não é? O líder populista, ele tenta acrescentar à sua autoridade racional legal o componente carismático. Tá certo? Então isso é próprio de qualquer político carismático. E nem todas as sociedades modernas são muito afeitas a esse tipo de encantamento que o populista oferece. Né? Na América Latina, no Brasil, em especial também, mas a Argentina e vários outros países da América Latina, sempre foi um espaço bastante profícuo para que as lideranças carismáticas se apresentassem. Não é? Então, tá aí, por exemplo, então a América Latina ela convive com aspectos, eu vou dizer, pré-modernos na sua modernidade. Não é? Então, quer dizer, as autoridades, essas lideranças, elas não precisariam recorrer ao carisma para ter as suas autoridades reconhecidas. Mas, ao mesmo tempo, quer dizer, a autoridade carismática, ela tem um componente também autoritário, né? Justamente porque esse líder, ele tenta passar a ideia de que as suas ordens, ou as suas ideias, ou as suas indicações de direção para que a comunidade venha a percorrer um caminho, eles são únicos, eles devem ser críveis, né? Porque ele tem quase que uma ligação com Deus. Né? Então é comum, por exemplo, é muito comum e recorrente que o líder carismático se coloque na posição quase como é que eu vou dizer isso? Quase paternalista, né? Como se ele fosse assim único, como ele fosse cuidar dos cidadãos, então que os cidadãos fossem seus filhos. Então isso está presente em vários discursos, né, de vários políticos, que eu não queria nomeá-los aqui, mas em vários deles, praticamente em todos os políticos no Brasil e na América Latina que exploram essa autoridade carismática, esse discurso de se colocar, né, e se identificar na figura do pai, ou quase, né, e também isso não é incomum, né, se identificar com uma certa santidade, tá certo? De mitologizar a sua autoridade, tá certo? Muito bem. Então, o que fez o Weber? O Weber vai dizer que as sociedades elas se diferenciam
pela forma como os indivíduos, na vida cotidiana, como é que eles fundamentam as suas decisões. Quaisquer decisões, para fazer compra, para estabelecer relações afetivas, para definir qual profissão seguir, como votar, né, sobretudo como votar, como definir os melhores caminhos, assim por diante. Né, tá certo? Então, as sociedades elas se distinguem, segundo Weber, como os indivíduos agem na vida cotidiana e como é que eles ancoram as suas decisões. Né? E ele vai dizer, a sociedade ela é mais tradicional, mais carismática, ou mais racional legal, dependendo do que for mais recorrente na decisão, na forma como os indivíduos decidem, como é que eles decidem esses aspectos todos que eu havia mencionado, né, na vida cotidiana, tá certo?